Aleluia. Romanos capítulo 9, versículo 25 diz assim: como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seria semelhante a Gomorra. Agora eu queria que você voltasse algumas páginas em Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Versículo 25 em diante diz assim. Eu sei que muitos conhecem essa palavra. E certa mulher que havia 12 anos, aleluia. Aleluia. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Eu tenho orado nos últimos dias mais, né? Nós temos que orar mais do que nós orávamos mediante as circunstâncias da nossa nação. Mas eu tenho orado e pedindo para Deus o que Deus quer falar, principalmente com o Rio Grande do Sul, né, pastor Jandir, antes de nós ir embora. Embora nós já estejamos de volta em abril, nós vamos cumprir uma agenda no Rio Grande do Sul em abril, né? Nós sabemos que Deus tem algo para fazer nesses dias mesmo. E eu queria muito pregar aqui sobre esfera de governo, né? Há uns anos atrás, 3 para ser mais exato, exatamente hoje, há 3 anos atrás, Deus deu uma palavra sobre esfera de governo e esfera de glória. Porque eu li um livro, alguns assim, incendiados já devem ter lido esse livro, chamado Glória, né? Acho que alguns incendiados já leram esse livro. Esse livro fala assim, que nós devemos cantar até entrar na adoração. Depois nós devemos adorar até entrar na glória. E quando nós conseguirmos acessar um nível de glória, que são níveis diferentes, nós devemos permanecer na glória. E aí, quando eu li isso no livro, o Senhor falou comigo sobre esferas de governo e esferas de glória. E há 3 anos atrás eu fui estudar o que significava esfera. Esfera, em uma das traduções, significa limite de poder, né? Deus, Ele tem falado muitas coisas conosco, e sempre quando Deus fala conosco alguma coisa específica, eu tenho perguntado para Deus: em que esfera de governo isso se aplica? Porque Deus pode falar algo contigo que se aplica só à esfera de governo, que é a tua casa, porque é uma esfera de governo. Por isso que eu digo que tem que ter sacerdote de verdade em casa. Ai, meu pai. Vamos de novo. Tem que ter sacerdote de verdade em casa. Aleluia. Porque a tua casa tem que ser a tua primeira esfera de governo. Aleluia. Existe a esfera de governo da igreja, existe a esfera de governo da cidade, do estado, da nação, mas também existe uma esfera de governo de nações. De nações. De nações. Tem profeta, como o apóstolo já disse aqui, tem profeta aqui nessa noite. E sabe o que me chama mais atenção, e é por isso que eu tenho mais temor em pregar? É que existem profetas aqui que foram chamados às nações. Embora tenham poucos que já tenham ido verdadeiramente às nações, mas tem tantos aqui que têm chamado, aleluia, as nações. A tua esfera de governo não pode ficar limitada à tua casa. A tua esfera de governo não pode ficar limitada, aleluia, à igreja. Andai a súbria. A tua esfera de governo não pode ficar limitada, remando e súbria de candácia. E o homem já chegou aqui.
à cidade, ou ao seu estado, ou à sua nação. Quem foi chamado para as nações, aleluia, tem que aprender sobre esferas de governo. E para você aprender sobre esferas de governo, você vai ter que aprender sobre esferas de adoração. E era isso que eu queria pregar, toda entusiasmada aqui hoje, aleluia. E aí eu fiquei 20 minutos no hotel, que foi o tempo que Deus, aleluia. E eu fui buscar a presença de Deus ainda, e o Senhor falou, não, tu vai falar sobre a igreja que perdia sangue. Aleluia. Se eu tivesse que dar um nome para essa palavra hoje, seria a igreja que está perdendo sangue. Toda vez que a Bíblia fala de uma mulher e não dá o nome dessa mulher, eu posso profeticamente levar essa palavra para a igreja. A Bíblia não diz o nome dessa mulher que perdia sangue. A Bíblia diz que existia uma mulher que há 12 anos perdia sangue. Há 12 anos sangrava. 12 é o número do governo. Então eu posso profetizar que havia uma igreja, havia lá no passado, uma igreja que deveria estar governando, mas em vez de estar governando, ela estava sangrando. E ela estava sangrando por quê? Ouça, por favor. Eu sei que tem pastores aqui que vai perguntar, mas meu Deus, eu já estudei essa palavra. Mas sabe, num avivamento, Andaia Súbria, mais do que você ouvir as experiências que o profeta teve, os feitos extraordinários do profeta, você tem que ouvir a revelação da palavra. Porque num avivamento Deus traz multiformas revelações, múltiplas revelações, sai da mesma palavra, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Talvez se o apóstolo, embora ele seja um profeta, ele viesse aqui pregar, a revelação dele fosse diferente. Talvez o pastor André, que é um evangelista, viesse aqui pregar a mesma palavra, seria diferente. Mas eu quero falar aquilo que Deus falou comigo há muitos anos atrás sobre essa palavra. Tem um pastor que eu conheço, que eu contei a revelação para ele, ele falou, guarda isso aí, aleluia, para pregar no congresso. Eu falei, não, revelação a gente não guarda, revelação a gente compartilha. Vou dizer de novo, revelação a gente não guarda, revelação, a mandacaia sai, nós compartilhamos, porque daí ela se multiplica. Eu vou dizer de novo, a revelação quando tu compartilha, ela se multiplica. E eu espero verdadeiramente que o teu espírito segure essa, aleluia, compartilhe e multiplique. A Bíblia diz que existia uma mulher que estava sangrando há 12 anos, e 12 é o número do governo, então eu posso declarar que havia uma igreja, Andaia Saia, e ela estava sangrando. Por que ela estava sangrando? Ouça, a Bíblia diz que ela já tinha despendido, ela já tinha gasto tudo, em todos os lados, para resolver o problema dela, e nada resolveu o problema dela. Quando Deus me deu essa palavra, Deus falou comigo que existem igrejas que verdadeiramente elas dão os últimos suspiros. Em vez de, quando ainda tem o último fôlego de vida, correr para os pés de Jesus, ela gasta o dinheiro como? Gasta dinheiro com evento. Gasta dinheiro buscando, aleluia, a coroa, em vez de buscar os pés. Busca andar a mão da casa. Existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja que por muitos anos, em vez de buscar os pés do Senhor, buscou a coroa. E eu vou dizer para você, não existe lugar melhor, não existe. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você sabe, né? Eu tenho muitos cortes na barriga, então, quando o tempo vai mudar. Ontem eu estava no estacionamento e o céu em Caxias mudou imediatamente. Quando o céu mudou, eu tive que me curvar na frente da dona do estacionamento de tanta dor. E ela falou, pelo amor de Deus, o que foi, pastora? Porque ela me conhece. E eu falei, ai, os meus cortes. E eu tive que ficar curvada no chão, na frente da mulher de dor. E quando eu me levantei de lá, eu pensei assim, mas por que eu ainda tenho que sentir dor? E Deus falou bem assim para mim, exatamente para isso. Aleluia. Eu falei, eu não entendi, Deus. E Deus falou assim, eu permito que os meus sintam dor para primeiro e curar os outros. Porque eu disse para Deus, Senhor, mas meu Deus, quantas pessoas já foram curadas de câncer, né? Só numa segunda-feira nós tivemos 2 testemunhos de câncer. Eu não tenho mais câncer, amém? É os cortes que dói. Aleluia. Mas eu falei, tantas pessoas foram curadas, e Deus falou, é assim que eu ajo, é bem assim. E eu falei, assim como, Senhor, eu estou com dor. E o Senhor falou assim para mim, aleluia, enquanto tu sente dor, eu faço tu pensar nos outros e orar pelos outros e ser instrumento de cura na vida dos outros, para que você sinta um pouquinho, bem pouquinho, do que ele sentiu. Vou dizer de novo,
Daí eu me lembrei que uma vez eu estava dentro do avião vindo... Eu não me lembro de qual país, até hoje eu não consigo me lembrar, mas acho que era de Portugal. Eu estava dentro do avião e começou a doer minha perna. E eu comecei a gritar dentro do avião de dor. E louvado seja Deus que tinha um médico dentro do avião, porque Deus sempre me socorre. E ele veio me socorrer porque eu fiz uma fiasqueira no avião, que meu Deus. E eu cheguei de lá, tive que ir direto no médico. Cheguei lá no meu médico disse assim, não é comigo, Paula, vai lá no cirurgião vascular. Eu falei, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Cheguei lá no cirurgião vascular, o melhor do Rio Grande do Sul. E aí ele falou pra mim, não, a senhora tem que passar a cirurgia imediatamente. Fez aquele exame lá, aquele negócio. E aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro. E ele falou, depois a gente vê isso, vamos passar a cirurgia. E nós estávamos lá na maca sentindo dor. E ele perguntou o que eu fazia. E eu falei que eu estava no avião vindo de uma conferência e tal. E ele falou assim pra mim, ué, mas você cura as pessoas, não pode se curar? E eu falei assim, Deus, eu não vou sair daqui sem dar uma resposta para esse médico à altura. Não me dê. Eu falei assim, eu fico aqui o resto da minha vida, mas eu só saio daqui com uma resposta. Até que ele estava lá me examinando e zombando da minha fé. Mas ele salvou a minha perna, né? Pela mão de Deus, ele salvou a minha perna. E aí ele disse assim, vem cá, eu ouvi falar que o senhor é o melhor cirurgião vascular do Rio Grande do Sul. Ele falou, exatamente. Ele falou, aí ele se salvou porque ele disse assim, graças a Deus já salvei muitas pernas. Eu falei, pois é, mas o senhor pode operar sua própria perna? E ele falou, eu não. Eu falei, então tá, essa é a sua resposta. Que eu não ia sair de lá sem resposta. Então vamos deixar bem claro isso. Aleluia. Mas, aleluia, eu não falo de uma igreja que sangra de dor, ou uma igreja que sangra, aleluia, de sofrimento, uma igreja que paga um preço, uma igreja que anda de joelho. Eu falo de uma igreja que sangra, aleluia, que faz com que os membros da igreja, ou eu não gosto dessa palavra membro, porque uma vez Deus me deu uma exortada sobre isso, porque os filhos da casa sangrem, dando tudo o que eles têm e mais um pouco, aleluia, para sustentar evento, e me perdoe, mas hoje eu vou moer um pouco a igreja, para sustentar evento ou para, não, eu entendo que nós que congregamos numa igreja, nós devemos ser fiel dizimista e fiel primicista. Já vou avisar os líderes que estão aqui, né? Não confie em quem não é primicista, né? E quem não é dizimista. Porque se a pessoa roubar Deus, o que vai fazer com o homem, né? Eu não confio. Eu estava ali sentado e pensando, Senhor, eu conheço tanto profeta. E aí eu ia falar profeta de Deus e o Senhor falou para mim, não, tu conhece profeta. Profeta de Deus são aqueles que cumprem princípio. Vou dizer de novo. Aleluia. Muda o teu vocabulário, amém? Você pode até conhecer profeta, mas profeta de Deus é aquele que cumpre princípio. Aquele que não cumpre princípio não é de Deus. Ele pode até ser profeta, mas não é de Deus. Tem gente anotando, oh glória. Aleluia. Eu vou dar uma pincelada aqui. Aleluia. Deixa o Benjamin servir. Aleluia. Por que eu vou dar uma pincelada aqui? Porque faz dias que Deus vem falando comigo isso. Não confie em quem não dizima. Não confie em quem não dizima. Onde eu vou eu falo, não se submeta a pastor que não devolve dízimo, para você não ficar debaixo de maldição. E pastor não pode devolver dízimo no altar que ele administra, não pode, está na Bíblia, aleluia. Então quando você vê um profeta, ele até pode ser um profeta, mas ele só vai ser de Deus se ele cumprir princípios. Se ele não cumpre princípio, ele não é, aleluia, é só profeta, pode deixar ele, aleluia. Então eu penso que a igreja que sangra, essa igreja aqui não era uma igreja que sangrava, aleluia, bota água na bandeira, bota Benjamin que tu é profeta, bota água na bandeira, aleluia. Aleluia, essa igreja que sangra não é a igreja, aleluia, que paga o preço, mas é a igreja que suga. Quero que você preste atenção. Outro dia eu tive um sonho com um morcego. E aí, no primeiro dia depois do sonho, o Senhor falou comigo, a primeira esfera que eu vou te ensinar é sobre um demônio chamado Nosferato. Um demônio chamado Nosferato. Quem me ouve? Aleluia. Ele rouba, ele suga as tuas forças. Você fica sem força, vai estar você morrendo. Mas no segundo dia, Deus falou assim para mim, eu vou te ensinar sobre a segunda esfera. Eu falei, mas eu já sei sobre o Nosferato. Aí o Senhor falou para mim, eu vou te falar sobre o sanguessuga. As pessoas que tu tem perto de ti que só te sugam e tu vai cortar. Então eu comecei a desligar espiritualmente, que é o mais importante, da minha vida o sanguessuga, que são quem? Aquelas pessoas que estão perto de ti, querem comer da tua mesa, querem comer do teu prato, querem beber da unção, que tu pagou um preço, mas não querem cumprir princípio. E eu comecei a desligar espiritualmente.
Há uns anos atrás um pastor, um profeta de Deus foi, eu não gosto de chamar de pastor porque ele é um profeta, ele foi lá pregar lá em Caxias. E ele pregou o seguinte, eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, a pessoa que não cumpre o princípio automaticamente está descoberta. Automaticamente está descoberta, não tem o que fazer com ela. Você pode ser quem você for, você não consegue cobrir essa pessoa. Então essa igreja que sangra, que deveria governar, porque há 12 anos ela estava sangrando. Aleluia. A Bíblia diz que ela ouve falar que Jesus ia passando. Eu quero que você redobre a sua atenção, porque o mais importante sempre vem no final. A Bíblia diz que ela vai e toca na orla da veste do Senhor. Na orla da veste. Na orla da veste. A Bíblia diz que Jesus para e pergunta a uma multidão, quem me tocou? Porque ele viu que dele mesmo. Aqui nós temos uma outra chave. Aleluia. Sai uma igreja que toca nele de tal forma. Sai que não sai virtude de A, B ou C, sai dele mesmo. Eu preguei outro dia sobre o DNA de Cristo. E eu queria muito falar de DNA hoje, por causa do pastor André e da pastora Leite. Mas o senhor não me... Por que eu queria falar? Porque o DNA de Cristo não tinha contaminação de homem. Não nasceu de homem, nasceu do Espírito. A Bíblia diz que dele mesmo saiu virtude. Dele mesmo saiu virtude. E ela foi imediatamente curada. Mas eu quero abrir um parênteses aqui na pregação. Por quê, pastora? Porque eu já vi muitos pastores pregar e doutores da lei pregar. E eu vi eles pregar o seguinte, que a cultura da época era quando a mulher estava sangrando, ela tinha que ficar em casa, separada ainda da família, porque essa era a cultura, estava sangrando. O sangramento da mulher mensal era abominação, era sujeira, então a mulher tinha que ficar separada. Só que a Bíblia diz que essa mulher está no meio da multidão. Quem me ouve? Como que essa mulher está no meio da multidão? E aí a palavra que Deus me deu para ministrar aqui nessa noite é que essa mulher, ela quebrou uma cultura. Essa mulher quebrou uma cultura. Essa mulher despedaçou o jugo de uma cultura que não era do céu. Andaia súbria de candaia saia. Ela quebrou uma lei. Aramanda caia saia para quê? Para tocar na hora. Pastor, tu está mandando eu quebrar as leis? Não, eu estou dizendo para ti que existem culturas dentro da igreja que precisam ser quebradas. Se você quer milagre, se você quer ver cura, se você quer governar, se você quer parar de sangrar, se você quer ressurreição, se você quer milagre, existe cultura que você vai ter que quebrar. Daí Deus mandou eu falar de algumas culturas, né? Porque existe uma cultura babilônica dentro da igreja, que é o vem a mim. Existe uma cultura dentro da igreja babilônica, que é o vem a mim. Mas isso não, eu não acho isso daí na Bíblia, sabe por quê? Porque eu acho na Bíblia o Senhor dizendo assim, aleluia, que se eu quiser herdar o reino do céu, eu tenho que negar a mim mesmo. Vamos começar por aí. Eu tenho, aleluia, que entender quem é a minha família e quem não é a minha família. Eu tenho que entender quem é que vai andar comigo e quem não vai andar comigo. Aleluia, a Bíblia diz que a semente ela tem que morrer para produzir fruto. Eu não vejo nada de vem a mim. Pastora, mas diz vem a mim o teu reino. O reino, não as pessoas. Não o dinheiro, não andar essa é a tua vontade, não o teu querer, não os teus prazeres. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que essa mulher toca nele. Então eu quero falar que existe uma igreja, dentro da igreja, chamada remanescente. E eu falo isso há muito tempo. Só que agora eu tenho uma base que Deus me deu hoje, que deixará mandaia daí. Aleluia. Eu sempre falei que existe uma igreja dentro da igreja chamada remanescente. É aquela igreja que não se corrompeu, não vendeu a unção, não negociou, não trocou, não se sujou, não pagou para ver. Aleluia. O único lugar que essa igreja quer é os pés do Senhor. Nós estamos falando do Senhor e do Salvador, não só do Salvador. E o que eu quero falar nessa noite é que Deus falou comigo que existe uma cultura babilônica dentro da igreja. E aí eu gosto de estudar a história dos avivamentos, né? E eu não vejo na história do avivamento, aleluia, eu vejo na história do avivamento os avivalistas puxando dinheiro. E daí o apóstolo veio aqui antes para testificar. Eles mesmos patrocinando os avivamentos. Como assim, pastora? A história diz que Kathryn Kuhlman, ela
Eu já vou falar dela, já vou chorar daí. A história diz que Kathryn Kuhlman, uma vez eu conheci um cara, ele é daqui de baixo aqui. Ele tem a 5ª série, ele fala uns 4, 5 idiomas, o Espírito Santo ensinou ele a falar. Ele tem empresa em tudo quanto é lugar, ele tem a 5ª série. E eu sei por causa que eu vi, ele e a esposa dele já dormiram na minha casa. E ele, que interessante, né, Deus, vamos lá. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou repetir, ele tem a 5ª série e fala uns 3, 4 idiomas, não sei. Eu sei que eu já vi ele falando japonês, inglês. E aí um dia eu tive o privilégio, a honra de ir na casa dele e eu vi todos os livros da Kathryn Kuhlman em inglês. E eu falei, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, eu vou achar uns em português para ti. Daí tudo que tinha em português ele conseguiu para mim. Aleluia, vamos lá. Mas Deus quer falar do cara, mas vamos falar do cara então, Senhor. Pastor, como é que ele fala um monte de idioma se ele não tem estudo? Pois é, ele fez um propósito com Deus, ele era muito pobre. Ele fez um propósito com Deus, conforme Deus fosse enriquecendo ele ia devolvendo mais para Deus, porque Deus aumentar o dígito das tuas entradas é fácil, agora você aumentar o dígito da tua devolução é melhor. Vou dizer de novo. Deus aumentar o dígito das tuas entradas é fácil. Você aumentar o dígito da tua devolução é melhor. Então ele fez o propósito com Deus, ele começou a devolver. Pode botar lá. Ele começou a devolver 10%, depois 20%, depois 30%. Sabe quanto ele devolve hoje? Hoje ele devolve 90% e vive de 10%. E eu fui em 3 mansões dele. Uma em Novo Hamburgo, uma numa chácara, uma na praia. Mansão, né? Não, casa daí com 10%. É com alguém, Deus está falando sobre dinheiro mesmo. Eu não gosto de falar de dinheiro, chefe. Meu pai do céu, vamos lá. Vou dizer de novo. Deus aumentar o dígito da tua entrada é fácil. Você aumentar o dígito da tua devolução, andar, sai, é melhor ainda. Tem alguém que... A palavra de hoje é para você romper limite. Também nem tenho tempo para pregar outra palavra, porque eu não tenho tempo mesmo. Aleluia. A palavra de hoje é para você romper limite. Então, ela manda a cara sai. Existe uma cultura diabólica dentro da igreja que diz assim, eu sou obrigado a pagar dízimo. Ninguém paga dízimo, cara. Se você fosse pagar todo o bem que Deus faz para você, você não tinha nunca vida, nem dinheiro, nem nada. Aleluia, você devolve. Aleluia, Deus é tão maravilhoso que manda você devolver 10. Ele podia dizer, você vai devolver 90 e vai ficar com 10, porque não é tudo meu. Mas Deus é tão maravilhoso que manda você devolver 10 e ainda você não devolve 10. Cria vergonha na tua cara. Cria vergonha na tua cara, que daí também agora o chefe já está falando na terra. Que não tinha nada que ver com a palavra, Senhor amado. Cria vergonha na tua cara e ainda vai para a presença de Deus e fala assim, quando é que a minha vida vai mudar? Quando você cria vergonha na cara, exatamente assim. Andar sai. Assim vai ser. Andar amanda caia, súbria, remanda caia. Quando você cria vergonha na cara, meu pai. Hoje eu tenho o privilégio da minha filha, aleluia. Agora já fez 20 anos, não que eu seja velha, ela que nasceu muito cedo. Está no culto hoje, aleluia. Oh, glória. Aí, há muito tempo atrás, ela chegou para mim e falou assim, mãe, a partir de hoje eu não devolvo mais 10% para Deus. Eu falei, Não, vou devolver 30%. Eu falei, Ela falou, Deus falou comigo, foi a primeira na igreja a Deus falar, de em vez de devolver 10, devolver 30%. A primeira pessoa que Deus falou foi com ela. Aleluia. Agora pergunta. Aleluia. Ontem mesmo ela foi no banco, chegou e falou assim, presentinho do papai do céu. Ela lá no banco. Aleluia. Sempre foi assim, desde quando estava dentro da minha barriga foi assim. Aleluia. Por quê, pastor? Por causa que Deus fala com ela sobre dinheiro. Vai fazer o quê? Aleluia. Quem está me ouvindo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos trouxe aqui nessa noite para quebrar alguma cultura que existe dentro de nós, que está roubando, andar a saia. Pastor, o que isso tem a ver com Romanos 9? Eu vou chegar onde que eu quero. Aleluia. Então eu vou dizer para você que quer escrever história, né? Porque daí também. Vamos lá, Jesus. Gênesis 22 diz assim, que Deus fala para Abraão, aleluia, para Abraão entregar para ele o filho, o único filho. Mas Abraão não tinha um filho, só tinha 2. Mas o único era porque Deus está falando sobre o filho da promessa. Sim ou não? Ok. A Bíblia diz que Deus fala para ele, Deus erra? Não, Deus não erra. Deus erra, gente? Ok, Deus nunca erra. Aleluia. E como é que Deus diz, me entrega teu filho, teu único filho? Aleluia. Deus não erra, Deus está falando de um filho específico, do filho da promessa. A Bíblia diz que Abraão levanta de manhã bem cedinho, pega um filho, 2 moços, caminham de 3 dias, está na Bíblia. Aleluia.
Quando chega no pé do monte, ele fala para os moços: vocês ficam aqui, eu e o menino. Ele não fala eu e meu filho. Ele já tinha entregue o menino no pé do monte. Vou dizer de novo, aleluia, eu estou dando uma chave aqui para alguém, eu não sei porque não tem nada que ver com a palavra. Sai. Quando no pé do monte, ele não entrega o menino lá em cima, ele entrega o menino lá embaixo. Porque lá embaixo ele fala assim: eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Andaramanda, caia, saia. Tem gente que não consegue entregar no alto, vai entregar no baixo. Tem gente que nem subir no monte de oração, subir no monte de jejum, subir no monte de andar a saia, repa subir a remando que andar a saia, consegue entregar. Ela manda a casa. A Bíblia diz que Abraão anda a saia. Quando fala lá embaixo no pé do monte, a gente já fala: eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. A Bíblia não diz que ele conta isso nem para Sara, que era a mulher dele. Que eu sempre falo que se contasse, Sara ia dizer meu bebezinho, nem pensar. Porque Sara ia se meter no negócio que era entre Deus e Abraão. A Bíblia diz que sobe só Abraão. Eu prego isso, eu já preguei isso em muitos lugares. Quando eu prego sobre isso, eu falo de destino profético. E eu falo que só chega no seu destino profético quem entende, quem pode ir para o destino e quem não pode. Vou dizer de novo, tem pessoas que não fazem parte do teu destino profético. Só escreve história quem entende, quem pode e quem não pode ir com você. Vou dizer de novo, só escreve história quem decide, olha, quem fica no pé do monte, quem sobe no monte. Aqueles moços, não era qualquer moço. O moço de Abraão devia ter sacrificado com ele muitos anos. Mas eles também deveriam saber que não se sacrificava ser humano para Deus, era para Moloque. Alguns dizem que Isaac era um menino. Alguns teólogos dizem que Isaac tinha 33 anos nessa ocasião. Quando Abraão sobe no monte, ergue o altar, amarra, a Bíblia diz que ele amarra o homem em cima do altar. Se ele teima em levar os moços para cima do monte, os moços dizem: esse velho gagá aí, agora vai sacrificar para Moloque, não iam deixar, iam impedir ele de escrever história. Se você insistir para levar com você no seu destino, quem não é para levar, eles vão impedir você de escrever história. Vou dizer de novo, se você teimar, e eu estou profetizando, porque eu sinto a presença do meu chefe aqui. Se você teimar em levar com você quem não é para levar nesse destino profético, você não vai escrever história. Remanda caia súbria, remandurianda caia súbria de candácia, remandreanda caia sai. O que isso tem a ver com Romanos? A Bíblia diz que Oséias fala: aquela que não era amada é chamada de amada. Aqueles que não eram povo eram chamados de meu povo. Depois Isaías fala de novo. E o que isso quer dizer? Eu tenho base bíblica agora, aleluia, para falar o que eu tenho que falar, chefe. Aleluia. É que tem gente que fala assim, ó: não, eu vou, mas a minha família tem que ir todinha. Eu vou, mas meus parentes tem que ir todinho. Não sei onde é que vocês acharam isso aqui, na minha Bíblia não está escrito isso daí. A minha Bíblia diz que um dia chegaram para Jesus e falaram assim: a tua mãe e teus irmãos estão ali fora, querem falar contigo. E ele fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui dentro e fazem a vontade do meu Pai. Não adianta nem só estar dentro, tem que fazer a vontade do homem ainda, porque tem um monte de gente dentro que não faz a vontade do homem. E eu estou quebrando cultura, porque tem uma cultura que diz: não, nós somos todos unidos, nós temos que ir todos. Não. A Bíblia diz, andai a saia, que até aqueles que vieram de Abraão, aleluia, pode que não são descendência, a não ser aqueles que estão ligados à promessa. Eu li com você. Aí tem pessoa na nossa vida que não está ligada na promessa, mas nós queremos enfiar no carro e levar junto. E eu vim aqui nessa noite que existe uma cultura babilônica dentro da igreja que tem que ser quebrada para você chegar no seu destino profético. E eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando com uma igreja remanescente. Eu estou falando com uma igreja e para uma igreja chamada remanescente. E andai a saia. E hoje eu também fui estudar o que era remanescente, né? Porque alguns dizem que remanescente, aleluia, no português significa só aquele que sobra. Aleluia. Mas no original na Bíblia fala assim, ó: aquele que é melhor, que fica para depois. E nem sempre ficar para depois é porque perdeu tempo. Aleluia. Às vezes fica para depois porque é o melhor. Não entendi, pastor. Você tem que ser muito bom mesmo para deixar os outros passar na sua frente, né? Mas tem que deixar aí. Tem que deixar aí. Tem que deixar aí. Aleluia. Nessa noite eu te convido, libera aqueles que querem ir. Libera.
aqueles que querem ir. Libera aqueles que querem ir, para que você possa chegar ao seu destino profético. Libera Aramanda Casa, aqueles que não fazem parte do teu destino profético. Libera aqueles que não fazem parte da igreja remanescente. Libera aqueles que escolheram sair da tua vida. Libera, porque às vezes não é o diabo, às vezes é Deus te livrando, criatura. Quantos livramentos de Deus eu tive, oh aleluia. Por isso que eu amo o meu Senhor, Andaramanda Caia Saia. Nessa noite eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus dizer para você: nem todos os teus familiares são da tua família. Nem todos os teus familiares são da tua família. Como assim, pastora? Eu posso dar um exemplo dos meus filhos. Louvado seja Deus, há uns meses atrás Deus trouxe o André lá para a igreja. E o André ama mais o meu irmão do que todos meus irmãos junto de sangue. Como o Cristiano mudou e melhorou e foi curado depois da vinda do André. Aí não estava bom, porque nós temos um monte de irmão físico que não presta para nada. Aí Deus trouxe o Marcelo, que ama o Cristo também. Aleluia. Sabe por quê? É verdade. Sabe, hoje eu estava pensando nessa palavra, eu estava pensando assim, ó. Eu amo mais a apóstola Cristina, não é porque ela está aqui, mas eu amo essa mulher. Aleluia, mais do que as minhas irmãs de sangue. Eu não amo mais que o Cristo porque é impossível, né? Mas eu amo. Aleluia. Eu tenho irmãos meus que não sabem nada de mim. Um dia o Cristiano reuniu uns irmãos meus, botou um DVD lá de uma conferência profética. Uma conferência que nós fizemos aí, que o ginásio inteiro caiu no chão. E ele disse assim: eu quero apresentar para vocês a irmã de vocês que vocês não conhecem. Porque eles não sabem. Eles não sabem. Eu tenho um irmão meu que eu não sei o que ele gosta de comer. Eu não sei, aleluia, eu não sei o que ele gosta de fazer no aniversário. Então, todavia eu tenho irmãos em Cristo, aleluia, que eu sei o que eles gostam de comer. Eu sei quando é que é aniversário, eu participo dos aniversários. Aleluia. Porque a nossa família é aquela que faz parte da promessa. Daí eu vim aqui nessa noite dizer para você o seguinte, meu querido: ou você quebra essa cultura na tua vida, ou você quebra essa cultura na tua vida, ou você quebra essa cultura na sua vida, ou você não vai chegar em muitos lugares. Ou você quebra essa cultura na sua vida, ou você não vai chegar em muitos lugares que Deus tem para ti. E eu lamento muito informar, porque eu sei que tem mulheres aqui que a vida delas é a mãe. Aí eu tenho uma pergunta para você: casou para quê? Se a tua vida continua sendo a mãe. E você me perdoa, aleluia, também se não quiser me perdoar, o seu problema é diretamente com Deus, mas eu vou falar tudo que Deus mandou eu falar. Tem mulheres que estão aqui, aleluia, que casaram, mas a sua vida continua sendo a sua mãe. A minha Bíblia diz que quando a gente casa, aleluia, a autoridade sobre a nossa vida é o nosso marido. É o nosso marido. E se não está bom para ti, aleluia, divorcia. Mas não, se você casou, aleluia, debaixo da vontade de Deus, você fica casado e começa a respeitar seu marido. Andabia súbria de candá. Essa eu não entendi, pastor. Eu não entendi. Eu estou falando ainda de cultura. Porque existe uma cultura por aí dentro das igrejas que eu não entendo, sabe? Que a pessoa tem um problema, ela vai falar com a mãe. Aí ela tem uma dificuldade, o cartão da mãe. Aí ela tem um problema financeiro, o financiamento da mãe. Eu não entendo isso daí, gente. Deus fica onde? Eu tenho um filho no meu escritório, ele está aqui. Eu falei para ele no escritório. Ele falou que se enfiou numa dívida. Eu falei: sabe por quê? Porque você não esperou em Deus. Porque se você tivesse esperado em Deus, Deus tinha feito um milagre. Mas você, ele está aqui. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Porque não existe plano B, o plano A não falha. Só que daí as pessoas: eu tenho uma dificuldade, vou correr para o cartão da mãe. Eu vou correr, aleluia, o cartão não sei de quê. Outro dia minha mãe me ligou e falou assim: Paula, tua irmã está com problema. E eu escutei, né? Porque a minha mãe tem 85 anos, eu sei respeitar. Eu falei: mãe, ela continua fumando? E a mãe falou assim, eu falei: pois é, então com o dinheiro do cigarro ela podia resolver o problema dela. Não tenho nada a ver com isso. Eu não vou tirar do altar para dar para uma pessoa viciada o que é do altar. Tu não tem base bíblica para isso? Não tenho. A Bíblia diz que um dia Judas chega e fala assim, para aquela mulher que quebrou o vidro de perfume, aquela coisa cara nos pés de Jesus, fala assim: se tivesse vendido e dado para os pobres uma ova, não queria dar para os pobres nada, ele queria o dinheiro. Aí Jesus responde: os pobres vocês têm sempre com vocês, eu não. Eu vou dizer de novo, existe uma cultura dentro da igreja errada. E aí tem gente que acha que não devolve dízimo da comida para os pobres e está tudo bem.
É mentira isso daí. Dízimo é do Senhor. Você dá para os pobres que você quer com o seu dinheiro. Agora aquilo que é do altar tem que voltar para o altar. Não entendi, pastor. Eu vim aqui quebrar uma cultura na tua vida. Você sai daqui, você faz o que você quiser com essa informação. Eu estou dizendo que eu faço com o que a Bíblia diz para mim fazer. Andar, amanda, caia, sai. Aleluia. Aqueles que não eram amados são chamados amados. Aqueles que não eram chamados povo são chamados povo. Por quê? Por causa da promessa. Não por causa de laço sanguíneo. Por causa de promessa. E eu vou mais além hoje, para encerrar. Todas aquelas pessoas que dizem assim, ó, não, mas eu tenho que respeitar quem é sangue do meu sangue. Quando eu participo da ceia, eu recebo um outro código genético. Vou dizer de novo, quando eu participo da ceia, eu recebo um outro código genético. Então eu tenho que respeitar quem faz parte do mesmo sangue e do mesmo corpo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu tenho que respeitar aqueles que são da promessa. Está incomodando uns, né? Eu vejo alguns se mexendo na cadeira e pensando, como é que eu vou fazer para ir embora? Um anjo vai te segurar aí até terminar. Vai te segurar aí até terminar, para você ouvir tudinho. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando você participa do sangue do Cordeiro, então você tem uma outra linhagem. Vamos lá, chefe. Desceu uma quentinha do céu aqui. Pois é, né? Tem gente que fala assim, pois é, mas eu não tenho casa própria porque meus familiares nunca tiveram. Eu não tenho, aleluia, condições, né? Porque é uma coisa familiar, assim. Lá na minha casa, eu já vi muita mulher dizer isso. Lá na minha casa ninguém é casado, tudo virou divórcio. E a ceia serve para quê? Pastora, mas Jesus, aleluia, não era casado. Jesus não era casado, mas ele encontra aquela mulher lá no tanque lá de Samaria lá, e ele cura a samaritana. E ele cura o casamento dela. Ai, chefe. Pastora, Jesus não tinha casa. Jesus não tinha casa, né? Aí chega Jesus no tanque de Betesda. Meu pai, não acredito que eu vou ter que falar isso aí de novo. Aí chega Jesus no tanque de Betesda e o paralítico esperando o anjo. Tem um monte de gente aqui assim, esperando o anjo vir fazer um favor para você. Eu quero dizer para você que nessa noite tem alguém aqui que é maior que o anjo. Tem gente assim, ó, eu conheço um monte de gente procurando, buscando, aleluia, experiências angelicais e ministrações com anjos, e glória a Deus por isso, aleluia. Eu prefiro uma ministraçãozinha com o Espírito Santo, que daí ele vem e traz tudo, já papa. Já vem com a espada desembainhada e limpa, já vai cortando. Não, porque a igreja está ainda buscando experiências angelicais, mas chegou alguém que era maior que o anjo. Pastora, tu não gosta dos anjos? Eu gosto, respeito, aleluia. Outro dia, vi um negócio lá na igreja meio violento, não vou compartilhar aqui, que eu não compartilhei com meu marido ainda. Aleluia, eu gosto, aleluia, eu vejo eles, louvado seja Deus. Mas aleluia, eu prefiro que venha alguém que é maior que o anjo. A Bíblia diz que chega lá no tanque de Betesda alguém que é maior que o anjo. Aleluia, e começa a andar e a sobre. Deus está falando com alguém aqui. Alamanda, caia, saia. Você quer buscar anjo? Busca, mas busca a presença do Todo-Poderoso que é maior. A Bíblia diz que o paralítico fala assim, eu estou esperando alguém me jogar ali, ó. Porque o anjo ele vem de tempo em tempo, balança as águas. E aí quem é maior que os outros está falando com ele e fala assim, ó. Tu quer ser curado? Então pega a tua cama. Levanta e anda. Aleluia. Porque eu não entendo que essa palavra que era só para ele mostrar para os outros que estava curado. Eu entendo que o Senhor estava liberando uma palavra para curar toda a casa dele. Outra coisa, aleluia, se você participa da ceia e você entende que Jesus ele é o dono do ouro, aleluia, o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Não tem alguma coisa que seja impossível para você comprar. Estou liberando palavra de novo. Não existe nada que seja impossível para você comprar. Ai, meu pai, então vamos lá. Vamos encerrar a palavra dizendo o seguinte. O apóstolo falou, lê uma palavra aqui que fala sobre a semente. Que Deus dá semente para que semeia. Eu já ouvi o pastor Davi Rebolo falar isso. Aleluia. Existe um anjo que guarda a semente. Esse anjo não recebe voz de comando de homens. Ele recebe voz de comando de Deus. Vamos de novo, andar a saia. Existe um anjo que guarda a semente. Ele não andar a saia, ele não libera a semente para qualquer um, porque ele não recebe voz de comando de homens. Ele recebe voz de comando de Deus. Andar a manda, caia, saia. E alguns ignorantes falam assim, então por que tem ímpio que tem dinheiro? É simples. Porque tem ímpio que é mais generoso que muito crente. Não despreza os pequenos começos.
Andar essa, não despreza os pequenos começos, Andarama. Não despreza as portas pequenininhas, porque você não sabe o que tem atrás dela, você não sabe. Aleluia. A minha Bíblia diz que o meu Deus, Ele tem a chave de Davi. O que Ele abre, ninguém fecha, todavia o que Ele fecha, ninguém mais abre. Mas nessa noite eu vim dizer para você, aleluia, que se existe a igreja que existia na terra e estava sangrando, é uma igreja que foi chamada para governar. E é com essa igreja que eu quero falar. Então eu queria te convidar a se colocar de pé. Porque, Senhor, imediatamente o sangue para. Ou seja, quem me ouve? Sangue é vida, meu irmão. A igreja que governa estava perdendo a vida. Sangue é vida. Me ouça, por favor. A pessoa, quando ela tem hemorragia, múltiplas hemorragias, quem me ouve? É muito profético isso. Quando uma pessoa tem múltiplas hemorragias, ela tem que baixar o hospital e fazer ferro na veia, porque ferro eu não sei como é que chama o termo, via oral não funciona mais. Tem que ser direto na veia o ferro. Endria. Isso que o pastor Jandir falou. Aleluia. Tem que ser direto na veia. Não entendi, pastor. Uma igreja que sangrou muito tempo, não adianta vir com palavrinha de... Não. Tem que vir direto na veia. E sabe o que o Espírito Santo vai injetar direto na tua veia hoje? Fé. O que o Espírito Santo vai injetar direto na tua veia é o seguinte: quer escrever história? Decide quem pode e quem não pode andar contigo. Quer escrever história? Para com esse ai, 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 esse mimimi, que eu não vou deixar o fulano para trás, não vou deixar o ciclano para trás, não vou deixar. Quer escrever história? Entende quem fica no pé do monte, quem sobe monte. Os servos ficaram no pé do monte. O filho subiu o monte. Só o seu Sandro pegou. Os servos ficaram no pé do monte. O filho subiu o monte. Por quê, pastora? Porque monte não é lugar para qualquer um. Ninguém escreve história em vale. Tá louca, pastora? Para, hein? Quem já subiu no monte para orar? Tem crente remanescente? Tem, né? Claro que tem crente remanescente. Oh, meu Deus. Nós vamos ter que dar um charamandaia no monte antes de ir embora, meu pai. Aleluia. Uma vez uns jovens quiseram ir no monte para ver como é que eu oro. Eu falei, eu não peço para folhinha pegar fogo, isso aí é coisa de menino. Eu falei assim, menino que tem que ver folha pegando fogo. Eu falei, quem é maduro espiritualmente só vai lá para enfiar a cara dentro do pó e orar e buscar a presença de Deus, se humilhar. É assim que é. Mas não vou. Mas erraram o pulo comigo, chegaram lá, nem ouvi minha voz, eu enfiei minha cara lá e nunca mais. Aleluia. Meu Pai do céu. Em cima do monte é frio. Em cima do monte tem inseto. Deus que me perdoe. Para subir o monte precisa de esforço físico. Aí tem gente que não quer se esforçar. Não quer lutar com o demônio. Quer viver coberto. E quer subir monte. Eu vou te dizer para ti, na veia hoje. Aleluia, eu vou te dizer de novo. Tem gente que quer viver numa nuvem. Né? Quer viver numa nuvem. E quer escrever história, não dá. Não dá. Aleluia. Não é qualquer um que escreve história. Mas você também não pode levar qualquer um para escrever a sua história. Vou dizer de novo, andaramanda caia sai. E Deus mudou toda a palavra, andabia súbria. Andar, sabe por quê? Porque Deus repassúbria, alamanda caia sai, não trouxe você hoje aqui para passar tempo. Não trouxe você hoje aqui para honrar o pastor André e a pastora Leide, não trouxe aqui para me ouvir, porque tem gente que já está até cansado de me ouvir. Deus trouxe você aqui para dizer, eu tenho uma história para escrever através da sua. Andar essa aí, eu não permiti que você ficasse vivo depois de tanto alto e baixo. Ah, pastora, mas é que assim, né? A minha vida teve tanto alto e baixo, glória a Deus. Sabe, a Bíblia diz que Jesus pegava o barquinho e ia para um lado, pregava. Daí pegava o barquinho, voltava, ia para o outro lado, pregava. Aí um dia eu perguntei, vem cá, mas o senhor não tinha nada para fazer, que o senhor ficava de lá para cá. E fiquei perguntando para Deus, até Deus falar comigo, por que ele ficava pegando o barquinho e indo para lá e para cá, mas que conversa. Porque eu sabia que ele tinha que ter um segredo. E Deus falou para mim, aleluia, que era para ter equilíbrio. Se Jesus precisava de equilíbrio, imagina eu e você.
Então às vezes Deus permite que na nossa vida fique assim, ó, para que nós tenhamos equilíbrio, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos criar vergonha na cara, andar a saia.